Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre um assunto bastante importante: os cuidados com a pele nesta época de muito calor. Nos últimos dias tem feito um calor muito grande. Aliás, ontem, 38 graus aqui em Umuarama, o dia mais quente do ano. E então as pessoas precisam ter muito cuidado, mas não só o trabalhador, as pessoas que andam no sol. Nesta época muita gente vai às praias, vai às prainhas, e aí muitas inclusive acabam tendo problemas, queimaduras com a exposição excessiva ao sol, e aí tem a questão do câncer de pele, uma série de situações. A Sociedade Brasileira de Dermatologia inclusive está realizando a campanha Verão Laranja, que é uma extensão de uma outra campanha que é realizada no mês de dezembro e que tem uma série de objetivos aí bastante importantes, inclusive com atendimentos. Para a gente falar um pouco mais sobre esta campanha, sobre os cuidados com a pele e também sobre o câncer de pele, eu estou recebendo aqui no Bianca News de hoje a médica dermatologista doutora Isabela Tostes, que é formada em medicina com residência em clínica médica e que é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da mesma entidade. Doutora, prazer recebê-la, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, bom dia, prazer é meu estar aqui, né, podendo conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante nesse momento, Bacana. né? Feliz 2019, como Obrigada. É que foi o final de ano? Foi tudo tranquilo, em família, deu para dar uma descansadinha. Isso é bom, né? Quero registrar a presença aqui também do professor Otávio Akira, que é doutor em Física, dá aulas no nosso IFPR, essa nossa instituição extremamente importante, que também é esposo da doutora Isabela, está aqui acompanhando a entrevista. Doutora, para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse para a gente que nesses últimos dias tem estado muito calor aqui em Umuarama, né? E aí tem o trabalhador que fica exposto ao sol, muitas pessoas também estão procurando, agora pegam férias, vão às praias, né? Quais são os problemas mais comuns agora que chegam aos consultórios de dermatologistas relacionados a essa questão da exposição excessiva do sol sem os cuidados necessários? Sim, existem, né, dois tipos de exposições, né, que a gente comenta sempre, que tem essa exposição aguda, né, episódica, que são as exposições em praias, em piscinas, né, que é mais frequente nessa época do ano mesmo. E existe, como você comentou, a exposição contínua do trabalhador, mas até a exposição nossa do dia a dia, na hora que vai sair do carro. Enfim, a gente tem uma exposição também ao longo do ano todo. E a gente sabe que no nosso país, dependendo do lugar, assim, mas em geral é um país tropical, então a gente tem uma exposição solar contínua e frequente. Mas nessa época do verão, a gente tem assim algumas coisas mais frequentes, né, como queimaduras, insolações. Então as principais intercorrências são queimaduras solares mesmo, queimaduras quando se usa limão ou outras frutas cítricas também, às vezes vai preparar uma caipirinha ou um suco e manipula aquela fruta e não lava direito as mãos. Isso pode queimar também? Dá uma queimadura que a gente chama de fitofotodermatose. É uma queimadura que pode chegar até 2º grau, com bolhas. A abordagem é como se fosse uma queimadura solar, mas ficam manchas, dá uma dor de cabeça para tratar e é perigoso sim, tá? E além da desidratação também, né, que daí a gente também reforça que não é só, tem que hidratar né, por dentro, também beber bastante líquido, tudo. Então os mais frequentes mesmo são queimaduras solares e a questão dos acidentes, digamos assim, com limão e outras frutas cítricas, né? Essa umidade relativa do ar, ela aumenta a sensação térmica, né? Sim. Porque o corpo desidrata. E tem ficado cada vez mais baixo, inclusive porque não tem tido chuva. Sim. Tem que ter mais cuidado, menos cuidado, ou o cuidado tem que ser sempre igual nesses dias todos? Quanto mais seco, né? Maior a ingesta de líquidos, né? Então a gente tem que redobrar mesmo os cuidados, utilizar toalhas úmidas para poder melhorar o ambiente que você está. Questão de ar-condicionado acaba ressecando bastante, então a gente acaba tendo assim que redobrar os cuidados mesmo quanto à hidratação. Hidratação tanto com água, bebida, né? Como também hidratação da pele. E essa questão de ir em piscinas e praias, ficar muito tempo, e muitas horas, principalmente as crianças, né, que gostam de ficar ali, que ficam com os dedos todos enrugadinhos ali, aquilo ali já é um sinal de desidratação também. A gente acha que tá na água, a gente está hidratando. Não é bem assim. A gente tem um mecanismo ali que acaba desidratando também a pele. E a importância, então, de estar tomando mais líquidos e também de ficar
repassar, né, o filtro solar também. As pessoas de pele clara sofrem mais? Tem que ter um cuidado maior? Com certeza. Quanto mais claras, olhos claros, são pessoas que têm maior predisposição tanto a queimaduras quanto a incidência de câncer de pele. Então são pessoas que têm que ter um cuidado redobrado, né? Porque pessoas mais morenas, a melanina acaba fazendo uma proteção. Não que as pessoas mais morenas não tenham que usar o filtro solar, tem que usar também. Inclusive, pessoas que têm muita melanina também têm dificuldade de absorver vitamina D. Então, são pessoas de risco, tem que tomar um pouquinho de sol, mas tudo com cuidado. A gente tem uma hashtag na nossa campanha também do Dezembro Laranja, que é a hashtag se exponha, mas não se queime, né? Então, tem toda essa polêmica também da vitamina D, mas assim, tem que estar tomando sempre cuidado, mas pessoas mais claras com certeza tem que tomar mais cuidados, inclusive até em relação aos olhos, usar óculos escuros, questão de catarata, né, e lesões também dos olhos, né, em relação ao sol. O que, por exemplo, pode levar ao desenvolvimento de um câncer de pele? Bom, câncer de pele, ele envolve principalmente, está muito relacionado realmente com exposição solar. A gente tem o câncer mais frequente de todos os cânceres, em geral, não só, né, de pele, é o câncer de pele que a gente chama câncer de pele não melanoma, né, que é aquele carcinoma basocelular, que a gente tem 2 tipos mais frequentes, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Tem a ver com exposição prolongada, excessiva, pessoas de pele mais clara são predispostas. Existe também predisposição genética, a gente sabe que tem. Então, tem vários fatores envolvidos, mas o principal é realmente a exposição solar, principalmente em relação aos cânceres não melanoma, né? E tem o melanoma, que é o mais grave, né? E que é o que a gente também reforça, que tem que tomar cuidado, mas pode acontecer também em lugares não expostos ao sol. Plantas dos pés, couro cabeludo, enfim, unhas. A gente tem também a presença do melanoma nessas regiões do corpo. Eu estou conversando com a médica dermatologista doutora Isabela Tostes, e você que tem dúvidas, está nos ouvindo aqui, sobre de algum caso, quer citar uma situação, quer fazer alguma pergunta para a dermatologista, manda para mim aí no nosso WhatsApp, o 44998219001, 998219001, enquanto a doutora estiver aqui, a gente repassa, ela escuta e já responde. Pode mandar áudio, pode mandar o texto para mim também. Doutora, as pessoas acham que tem que se cuidar sempre que vão às áreas de lago. A gente só falava aí que, na verdade, todos estamos ao sol diariamente e que até no carro, por exemplo, pode acontecer uma queimadura. Então, a regra é que os cuidados sejam os mesmos. Claro, quem vai para a praia tem que passar o protetor, aquela coisa, e tem uma série de outros cuidados, né? Mas, diariamente, as pessoas também precisam se cuidar, então, é isso? Sim, o cuidado é contínuo, é o ano todo. E a gente tem estudos que referem que 70% da exposição solar total que as pessoas têm são exposições esporádicas, na hora que você vai sair do carro, ou mesmo dentro do próprio carro, que a gente tem, né, raios ultravioleta que atravessam o vidro do carro, tá? Então, são exposições do dia a dia, na hora que vai sair, na hora do almoço, aquelas exposições contínuas, frequentes, sem cuidado, a longo prazo, também são fatores de risco para câncer de pele, né? Então, não é só nessa época que tem maior exposição, que você fica na praia, tudo. O cuidado é contínuo. Então, por isso a importância de você utilizar o filtro solar diariamente, né? E o filtro solar sozinho não dá conta. Então, a gente tem que usar chapéu, boné, se for ficar mesmo no sol. Evitar o máximo possível a exposição entre as 10 e as 15 horas, tá? E usar todos os recursos possíveis, né? Não só o filtro solar. E na praia? Na praia, a gente também é a mesma coisa, né? A gente daí usar filtro solar com mais frequência, daí a gente indica, a gente orienta que o paciente, cada vez que ele entrar na água, tiver uma sudorese excessiva, fazer um exercício, e aí ele tem que reaplicar o filtro solar pelo menos de 2 em 2 horas, tá? E tem a quantidade correta também de filtro solar, tá? E também tem que usar chapéu, boné, guarda-sol. Enfim, tem que usar, e crianças principalmente, também tem que usar roupas, porque também não, só filtro solar também não dá conta, tá? As crianças são 3 vezes mais expostas do que os adultos à exposição solar, então com crianças o cuidado é redobrado, e a gente tem que lembrar que é só a partir dos 6 meses que a gente pode usar filtro solar, então tem que abusar de roupas. Existem hoje roupas até para os adultos com índice de proteção UV. Então, hoje em dia, sim, a gente tem bastante recurso, né? Mas as pessoas, vou tomar um solzinho ali, tá nublado, não vou passar.
tem que lembrar também que esteja nublado ou não, tem incidência de raios ultravioleta, tá? O raio ultravioleta B, que ele é bloqueado geralmente pelas nuvens, é um pouquinho bloqueado, mas o UVA é o dia todo e o ano todo. A gente adulto é complicado. Até contava para a senhora aqui que durante as minhas férias eu fui, e aí nós fomos pro litoral e eu me preocupei muito com a minha filha, com as crianças, né? Então a gente preparou as crianças e tal. E eu passei o protetor no rosto, que era um protetor específico, e nos braços, um pouco no corpo, e esqueci das pernas. E aí, mas não fui no sol, fiquei embaixo do guarda-sol ali e tal. De repente começou a ficar vermelho, e aí o meu irmão disse, ó, você não passou, passa, mas aí já estava vermelho, quer dizer, já tinha queimado, né? Então, é importante passar antes. Sim. A areia prejudica, quer dizer... Ela reflete, ela aumenta, né, a reflexão dos raios. Então, por isso que é importante a gente, mesmo estando debaixo do guarda-sol, a gente também ter esse cuidado de evitar aqueles horários críticos. O mormaço queima, então. Que o mormaço, o famoso mormaço queima, sim. E tem que lembrar de passar, inclusive as pessoas esquecem muito de passar protetor solar em orelha, nuca, né? Tem que lembrar do pescoço, não só em relação a câncer de pele, mas as mulheres também, as pessoas em geral hoje em dia, estão preocupadas também com fotoenvelhecimento, manchas, né? E a gente sabe que os raios ultravioleta A são os principais no fotoenvelhecimento. Atinge a camada mais profunda da pele, a derme, e acaba alterando o colágeno e provocando o envelhecimento, as rugas, as manchas. E esse ultravioleta A é o que está o ano todo, o que passa pelos vidros dos carros, o que está incidindo independente de estar nublado ou não. Por isso que a gente tem que ter um protetor solar de alto índice que a gente fala que é o FPS, que protege contra os raios ultravioleta B, que são os principais responsáveis pelas queimaduras e pelo câncer de pele, e o PPD, que é o que protege a gente contra a ultravioleta A, tá? Que vai também proteger contra o fotoenvelhecimento e também o câncer de pele. Tem um fator específico ou acima de 30? O que a gente recomenda é que acima de 30, que é o mínimo, né? O mais importante ainda que o fator de proteção é como que a pessoa passa, a frequência que ela passa e a quantidade que ela passa. Não adianta passar um filtro solar em FPS 90, passar um pinguinho, ele vai economizar ali e não dar atenção para todas as regiões do corpo que vão estar expostas. Isso, né? Vale para tanto para quem é exposto diariamente ao sol, quanto para quem está indo para uma área litorânea, uma prainha, algo assim. Isso é o ano todo, contínuo. Doutora, se queimou, ficou vermelho, está ardendo, o que fazer? Muita gente põe a gelo, outros compram cremes, tem que reidratar. O que é o recomendável? Bom, é óbvio que o principal é tentar evitar, né? A prevenção é sempre a melhor. Tá bom, mas tomou o solzinho ali, acabou ficando vermelhinho e o que faz, né? Vai começar a arder. Jamais passar pasta de dente, essas coisas assim caseiras, jamais. Pode também correr o risco até de queimar mais. Dependendo da substância que você usa ali, pode fazer como se fosse uma reação até inclusive parecida com do limão. Então o que a gente indica? Tá ardendo, tá queimando, tá vermelho. Tem que hidratar bastante, beber bastante líquido. Pode fazer compressa com água fria, pode espirrar ali até uma aguinha termal. Existem loções calmantes que podem ajudar também e hidratar bastante a pele por dentro e por fora. Não melhorou, não resolveu, começou a formar bolhas, a gente indica que tem que procurar um médico dermatologista para a gente poder dar uns cuidados, porque se teve uma queimadura já de 2º grau, às vezes a gente precisa usar medicações já, né? Pois é, agora como identificar justamente assim, quando é uma insolação, quando é uma queimadura, quando necessário realmente é as bolhas? Como que identifica? Queimaduras de 1º grau, a gente geralmente só tem o vermelhidão, né? Não tem a presença das bolhas. Então é a lesão mais frequente, mas fica vermelho, arde, queima. Depois vai descascar, que é o meu caso. Sim, agora quando é queimadura de 2º grau já começa a formar bolhas já. Uhum. Então a gente já tem que ter um cuidado mais específico, porque aquilo lá pode formar mancha, pode ficar cicatriz, então a gente tem que tomar um maior cuidado. Então basicamente essa é a diferença. Insolação desde envolve também mal-estar, né? As pessoas até têm mal-estar geral. É uma reação ali de exposição aguda e excessiva do sol que dá sintoma geral também, né? É basicamente essas diferenças. Uma insolação que não acontece só na praia, ela pode acontecer de uma forma excessiva, por exemplo, de quem trabalha o sol num dia quente, como foi ontem, que não se hidratou. graus.
adequadamente, tudo isso. A Sociedade Brasileira de Dermatologia está realizando essa campanha, inclusive, que é o Verão Laranja, que a senhora me diz que é uma extensão do Dezembro Laranja. O que é essa campanha? De que forma ela está sendo realizada? Aqui em Umuarama já está acontecendo ou ainda não? Então, a campanha, na verdade, a campanha oficial, né? Cada mês a gente, né, cada sociedade escolhe um mês específico para poder realizar uma campanha de conscientização e prevenção de alguma patologia. No caso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente foi criado o Dezembro Laranja, que coincide, né, com o início do verão, lá no final de dezembro, mas geralmente é no início de dezembro que a gente abre a campanha. E como que funciona? Funciona no país todo. Algumas cidades, não são todas aqui, infelizmente ainda não está tendo, né? Que depende da organização da sociedade, junto com os médicos. Mas existem algumas cidades que realizam essas campanhas, que são em forma de mutirão. Vários dermatologistas voluntariamente vão em um hospital, uma clínica, né? E acaba fazendo uma prestação assim de atendimento gratuito para casos assim de pessoas que tenham suspeitas, que não conseguiram ainda atendimento, mesmo na fila do SUS, enfim, para poder tirar a dúvida, principalmente em relação ao melanoma, né, que é um tipo de câncer que a gente tem que ter uma abordagem mais imediata. Então é mais para fazer uma triagem e isso seria do dia do atendimento, né, das pessoas. Geralmente chega a 500 pessoas, dependendo da região assim que a gente tem atendido. Mas, assim, o fundamental é a campanha mesmo de conscientização, é o trabalho, hoje via internet, via esclarecimento do paciente ali no consultório também, cada dermatologista também vai orientando os seus pacientes, enfim, através de esclarecimentos da frequência, de como que faz a prevenção, do uso do filtro solar, inclusive através do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Faz parte da campanha. E a gente estendeu, porque o verão, né, tá longe de acabar por enquanto, na forma de verão laranja. E é fundamentalmente isso. Existe uma data que a gente faz esse mutirão de triagem, né, de exame de pacientes gratuitos. E existe a campanha que a gente fica aí até pelo menos o final do verão esclarecendo a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, que assim que é diagnosticado, quanto mais precoce, a gente tem como a gente tratar com maior sucesso. É basicamente isso. Não é com o setor público, com o SUS, né? Com o setor privado se faz uma parceria, é isso? Não, existem serviços SUS também, e a gente depende assim ali da organização, mas geralmente esses pacientes, se eles têm algum convênio, a gente acaba encaminhando para o convênio dele, né? A gente esclarece, olha, essa lesão precisa fazer uma biópsia, a suspeita é um câncer de pele, a gente já faz o encaminhamento ali para o médico dele. Às vezes ele tem já um médico, um dermatologista, e se é um paciente do SUS, a gente encaminha via serviço, ele tem os hospitais conveniados, que vão aceitar esses pacientes para poder fazer as biópsias e a cirurgia, se precisar, outros tratamentos complementares, né? Infelizmente, os casos de câncer de pele têm sido muito comuns, né? Agora, sim, quanto mais rápido tratar, mais rápido cura também? Qual isso. Os principais, os mais frequentes cânceres de pele, eles têm, às vezes, crescimento não tão rápido, né? Eles vão crescendo devagarinho, as pessoas acham que é uma feridinha, vai deixando, vai passando pomadinha, aquilo vai crescendo. E dependendo do tamanho que chegar, atinge já tecidos profundos, a cirurgia é mais complexa, às vezes tem que fazer enxerto, retalho, e causa desfiguração principalmente, né? Então, assim, quanto antes correr atrás, tem alguma lesão de pele, independente da que for, uma pinta nova, ou uma pinta antiga que começou a mudar, a gente sempre orienta a regra do ABCDE, A de assimetria, B de borda, se começa a ficar irregular aquela pinta, C de cor, se mudou a cor, a coloração, D de diâmetro, que a gente fala que é maior que 6 milímetros, já tem que começar a ficar preocupado com aquela lesão, e E de evolução, uma pinta nova que cresceu de repente. Essas lesões tem que marcar uma consulta com o médico especialista para poder avaliar melhor. A gente tem recurso de dermatoscopia, que são aparelhos que a gente amplia a lesão. A gente sempre, na dúvida, a gente biopsia, enfim. É o profissional especialista que vai saber abordar aquilo lá. Não adianta a gente... É difícil, às vezes o paciente não sabe.
corre o risco de ir lá não ser, né? Na verdade não é um risco, é uma sorte de não ser, mas sempre o profissional que vai orientar certinho é o médico, especialista, que vai poder dizer, não, isso aí não é lesão suspeita, a gente pode ficar tranquilo. Queria saber um pouquinho, porque a senhora chegou a Umuarama há poucos dias, né? Sim, poucos meses. Quanto tempo já? Na verdade, eu vim para Umuarama já tem 5 anos, eu vim com meu esposo, né, concursado ali do Instituto. Doutor Otávio. Isso. E daí, nesse meio tempo aí, que eu acabei fazendo a minha especialização, né? Que eu fiz em Bauru, no Instituto Lauro de Souza Lima, que é uma referência principalmente em hanseníase. Mas lá tem serviço de dermatologia. E daí acabei retornando, mesmo tem pouco menos de 1 ano. Foi bem recebida? Fui, sim, muito bem recebida. Cidade muito boa, assim, muito acolhedora. Eu não tenho do que reclamar, não. Fui super bem acolhida. Sua formação é medicina, né? Mas aí tem uma especialização, uma residência médica, depois tem uma especialização em dermatologia. Quais os caminhos que levaram a senhora para a medicina? Quando que a senhora decidiu, não, vou ser médica? Eu fiz medicina na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá. Quando eu estava terminando meu ensino médio, assim, eu sabia que era a área da saúde. O meu primeiro vestibular foi para odontologia, né? Mas eu acabei decidindo por medicina porque eu queria, assim, uma abordagem mais ampla das pessoas. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas e sempre gostei muito de estudar. Então eu sabia que tinha que estudar bastante e a área da medicina me fascinou. Apesar de eu não ter parentes médicos, eu tinha uma admiração muito grande pelos meus médicos, né? Então eu acabei escolhendo, daí estudei bastante, consegui passar. Agora a dermatologia demorou um pouquinho mais de tempo. Foi inclusive eu já terminando a medicina, eu acabei, assim, eu tinha algumas coisas que eu sabia que eu não queria fazer. E entre as que eu gostaria, daí surgiu a possibilidade da dermatologia. Mas eu fui realmente ter certeza quando eu fui fazer a minha residência de clínica médica, que é uma residência assim que a gente faz uma abordagem mais geral do paciente, principalmente dentro de hospital. Mas lá eu tive a oportunidade de fazer de realizar alguns estágios na área de dermatologia, daí eu me apaixonei. Então a dermatologia ela é muito ampla, né? Ela tem a área cirúrgica, ela tem a área clínica, da oncologia, do câncer de pele, e tem a área estética também, que eu gosto bastante. A senhora atua também, né? Atuo também. Então é uma coisa assim, não tem como se entediar. Obrigado pela participação, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde. Depois a entrevista, viu, gente? Vai estar no nosso Facebook e também lá na nossa página na internet, no biancafm.com.br.